Aí, levantando todo dia cedo. Essa cabeça de sereno. Sabe o que eu tenho? Não? Se você busca a forma. Pode pegar sereno, né? É. Eu tô levantando Eu cedo. bebo sempre e aliviar um pouco, não me deixar ficar sério. Eu escuto na cara. Cheia de limão. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nessa noite nós estamos mais uma vez na nossa live, que nós vamos transmitir essa pregação no nosso canal do YouTube. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos que entram lá no YouTube, curte nossas pregação, manda seus likes, seus joia. Deus abençoe cada pessoa que faz parte desse canal. Hoje nós estamos aqui quarta-feira, dia 28 de junho, no nosso culto. Então nós já estamos em um ano, vamos caminhando para um ano em dezembro, a campanha de Jeová Jirê. E junto com a campanha de Jeová Jirê, nós estamos no sexto propósito da campanha de Moisés. Estamos ainda no capítulo 4 de Moisés. Irmão, deixa a Bíblia aberta no livro 4 de Êxodo. E eu vou louvar a Deus que esse louvor para nós já entrar na palavra.
Bendito seja o Senhor. Vamos orar nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, meu Deus, que não seja mais uma vez eu a mulher aqui ministrando da minha carne, não seja eu pregando da minha personalidade, não seja eu pregando dos meus sentimentos, das minhas emoções ou daquilo que eu já sei, meu Pai. Mas que seja mais uma vez Jesus presente neste lugar. Que o Senhor venha nos alimentar, Jesus. Que o Senhor venha descer na tua casa e concordar com a nossa fé. Vem nos alimentar, Senhor. Porque nem só de pão viverá o homem, Senhor, mas da sua palavra, Senhor. E nós te chamamos porque nós queremos seu manancial, Pai. Nós queremos seu pão em nós, Senhor. Nós queremos tua palavra nos alimentando, Senhor. Então abre o céu nessa noite em cima do teto da igreja e vem descer nesse altar, meu Deus. Desça na congregação, desça do lado de fora. Manda a tua luz nos cercar, que a grande luz do Senhor, que os anjos do Senhor possam se acampar ao nosso redor, meu Deus. Possa estar dentro da tua casa, nos fazendo sólidos, compactos e edificantes, nos construindo para o reino dos céus, nos enchendo do maná celestial. Então toma os microfones, Pai. Toma o meu vaso e a minha boca. Que não seja eu, meu Pai, mas o Senhor na minha voz. Fale com as irmãos que entrará nessa live, meu Pai. Alimenta eles nas suas casas. Alimenta a igreja aqui dentro, meu Pai. Venha repreender os principados, as potestades, os dominadores, os príncipes das trevas. Não permita que nenhum mal atire, meu Deus, a comunhão que há na palavra nessa noite. E pela palavra continue aqui dentro da tua casa, curando, libertando, salvando, restaurando, evangelizando, transformando, batizando e completando e nos levando na hora do Senhor para o arrebatamento e nos aprontando com as vestes de núpcia para a tua vinda, para a tua volta, Labaxéia, Labassúria. Pai, assim nós já te glorificamos e te exaltamos nessa noite, em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Glória a Deus. Nós não terminou o capítulo 4, já estamos no 6º propósito. E vamos para o capítulo 4, porque nós precisamos falar da chamada de Moisés, para depois entrar Moisés na frente de Faraó, depois vem as 10 pragas, depois vem a preparação da Páscoa, aí vem o Mar Vermelho, e não vai dar para falar tudo de Moisés nessa campanha não. É 4 livros de Moisés, que Moisés tem depois da conversão dele. Mais um pouco nós vai focar quando tiver a campanha. Então nós ficamos, irmãos, sobre os sinais. Que todo profeta, todo missionário, ele tem que ter os sinais de Deus. Todo o sacerdócio, ele tem que ter não só a palavra, mas os sinais, para que ele seja respeitado, para que ele veja que a missão primeiro tem que começar com ele. Então nós ficamos no capítulo 4 e nós ficamos na parte em que Deus deu sinais da lepra em Moisés e deu sinais em que a vara de Moisés ela se transformou em uma cobra. E ali Moisés pegou aquela cobra. Então agora Moisés ele foi diante, daqueles, ele já tinha esses sinais, então agora ele já poderia prosseguir. E nós vemos nesse capítulo 4
que Moisés questiona Deus sobre o seu chamado. E ali Moisés começa a falar para Deus, no versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem de ainda, desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou surdo, ou o que vê, ou cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com tua boca, te ensinarei o que has de falar. E ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então nós vemos, irmãos, que Moisés, ele queria fugir da responsabilidade. Ele temia falar de Deus. Ele temia ali ser o libertador. Ele temia o chamado dele. Então, é normal quando nós também tememos. Nós também é humana como Moisés. E nós também tem nossas fraquezas. E tem hora que a gente sente o peso da chamada em cima das nossas vidas. Mas Deus falou para Moisés que não era para ele temer, que era ele que criou a boca, ele que criou o cego, ele que criou o surdo, e ele fez todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles o qual Deus chama, todas as coisas. Então ali, quando nós somos chamados, nós não podemos esconder, nós não podemos fugir, nós não podemos correr, porque foi Deus que escolheu. Foi Ele que chamou, e é Ele que vai pôr as palavras na nossa boca, é Ele que vai ensinar nós. Basta nós estar na posição que Ele quer, estar na boa vontade que Ele vai ensinando. Então aqui Moisés não teve jeito, ele queria questionar com Deus, mas Deus foi mostrando para ele que era Ele que criou a boca do mudo, do surdo, os olhos do que enxerga, do que não enxerga. E ali Moisés viu que não tem como questionar com Deus. E da mesma maneira, é melhor nós obedecer do que nós sacrificar. Então quem é chamado, é melhor obedecer do que pagar um preço lá no fundo da baleia. Jonas fugiu do chamado de Deus. E Jonas teve que fazer uma oração lá no fundo da baleia, dentro da baleia. Ou como aquele rico que nós vimos domingo, teve que orar lá no Aites, pedindo para que viesse o profeta falar para os irmãos dele que estavam na terra. Então, quem tem chamada, não tem que ficar pondo Deus na parede. Tem que simplesmente dizer: Senhor, quer me usar na pregação? Vou pregar. Quer me usar no louvor? Vou louvar. Quer me usar na intercessão? Vou orar. A gente tem que dizer: seja feita, Deus, igual Maria. Maria é o exemplo para todo cristão. Por isso ela foi idolatrada. Porque quando ela soube o que Deus queria dela, ela diz: eis-me aqui. Cumpra-se em mim a tua vontade. E Deus tomou Maria e levou Maria como as mulheres mais benditas da terra. Então, nós aprendemos aqui, não adianta nós querer fugir de Deus. Não adianta nós questionar. Deus sabe quem é nós. Quem nasceu para ser profeta é profeta. Quem nasceu para ser vaso é vaso. Quem nasceu para ser pastor é pastor. Quem nasceu para ser pregador é pregador. Quem nasceu para cumprir o propósito dentro da igreja é de Deus. Deus sabe quem é quem. Então ele vai dizer, Moisés vai dizer, ele porém disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então ali Moisés era pesado de boca, não sabemos se ele era gago, não sabemos o que ele tinha na boca dele. E aí Deus vai e responde para ele:
Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. E disse: não é Arão, levita, teu irmão? E eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro. Vendo-te, se alegrará em seu coração. Então, irmão, quando a gente não obedece o chamado de Deus, o que vai acontecer? Vai acender a ira de Deus contra as nossas vidas, contra a nossa alma. Então, ali Deus não tinha deixado Moisés só. Deus tinha Arão que ia falar por ele. Arão ia representar Moisés, porque Moisés falou que ele tinha esse problema na boca dele, que era pesado de palavras. Mas Deus já tinha, do lado de Moisés, Deus já ia tratar em Arão. E assim que Deus trabalha com quem é chamado. Deus sempre vai ter um ou dois que está na mesma concordância. Deus já tinha Eliseu para andar com Elias. Deus tinha Pedro, Tiago e João que andavam com Jesus. Deus sempre tem 2 ou 3 que está em concordância. No livro de Mateus 18 vai dizer: se 2 ou 3 se concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será ligado no céu. Se 2 ou 3 desligar na terra acerca de qualquer coisa, será desligado no céu. Onde estiver 1 ou 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei com eles. Porque Jesus sabia, irmão, que era pouco, que a seara era grande. É grande a obra de Deus. É grande, mas é poucas pessoas que têm compromisso com o reino de Deus. É poucas pessoas que têm companheirismo na casa de Deus. Mas Deus não precisa da multidão. Deus não precisa da multidão. O que Ele precisa é de 2 ou 3 que estão no mesmo espírito. E se 2 ou 3 tiverem concordância, Deus ele faz história, ele faz legado com aquelas pessoas que estão unidas. Moisés e Arão se uniram no propósito de Deus. E nós vemos a história que aconteceu. Ninguém, o inferno não pôde deter esses 2 homens na terra. Quando alguém se levantava contra eles, a ira de Deus se acendia contra quem levantava. A terra abriu, engoliu Corá, engoliu aqueles homens que levantaram contra Moisés e Arão. Deus afundou os faraó com seu exército quando eles ali não obedeceram à voz de Moisés e de Arão. E da mesma forma, Deus trabalhará assim até a vinda de Jesus. Ele é com aqueles que estão em concordância. A palavra de Deus vai dizer, glória a Deus, que Deus já estava trabalhando em Arão lá no Egito, e Moisés estava lá na família dele, e Deus trabalhando já em Arão no Egito, para vir ao encontro de Moisés. E a gente só tem que estar na posição e pedir: Deus, aonde está o companheiro que vai me ajudar nessa batalha, nesse ministério, nessa peleja? Deus já sabe, irmão, quem será as pessoas que vai ajudar nós nas nossas necessidades. O que a gente não pode é pôr o Senhor na parede. A gente não pode é ficar brigando com Deus. Deus, mas é assim. Deus, eu não tenho capacidade. Deus, eu não tenho condições. Não adianta nós querer enganar Deus. Deus chamou, nós é chamado. E Ele já sabe quem vai substituir, quem vai estar do nosso lado. Então Ele diz, tem seu irmão que é da tribo dos levitas. E vendo te alegrará em seu coração. Então a missão, o chamado, tem um peso? Tem, mas também tem alegria. Por quê? Porque quando Deus põe uma pessoa que está no mesmo espírito, isso alegra nós.
Quando Deus está trabalhando na outra pessoa, que ela está no mesmo propósito, isso traz alegria. E ali Arão foi até o fim, do lado de Moisés, um companheiro para o ministério de Moisés. E assim também é em cada área da nossa vida. Nós temos que esperar no Senhor, confiar no chamado do Senhor, fazer a vontade dele na terra, porque ele sabe quem é as pessoas que vai passar no nosso coração, quem são as pessoas que vai alegrar o nosso coração para qualquer área da nossa vida. E o 15 ele fala: e tu lhe falarás, porás palavra na sua boca, eu serei com tua boca, e com a sua boca ensinando vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Acontecerá que ele te será por boca, tu lhe será por Deus. Toma, pois, essa vara na tua mão, com que farás sinais. E agora Moisés queria falar para Arão o que Arão tinha que falar. Moisés tinha a vara na mão, e tudo que ele falaria, Arão ia ali repetir para o faraó. Então, Moisés ali pega aquela vara e toma a sua posição. E Deus do outro lado está tratando com Arão. Então a Bíblia vai dizer que Moisés ele volta para o Egito. E então foi Moisés e voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: eu irei agora e tomarei meu irmão, que estão no Egito, para ver se ainda vive. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai em paz. Disse também o Senhor a Moisés e Midian: vai, volta para o Egito, porque todos que buscam a tua alma morreram. Tornou, pois, Moisés, sua mulher, seus filhos, levou um jumento à terra do Egito. Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: quando voltar ao Egito, atenta que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então Moisés levou a vara. Lá no Salmo 23 vai dizer que a vara, o cajado, representa a palavra. Todo homem, toda mulher chamada de Deus, ele não vai fazer a obra só. Deus vai dar um companheiro, uma companheira de ministério para nós e a vara. Porque os verdadeiros sinais têm que sair da palavra. As verdadeiras maravilhas tem que sair da palavra. Toda igreja, primeiro, ela tem que pregar a palavra. Depois é que ela vai para os dons. Porque se a igreja, ela colocar os dons acima da palavra, ela vai ser uma igreja que ela vai ter uma prosperidade em cima dos sinais. E aquelas pessoas, elas vão ser idólatras. Elas vão buscar Deus naquele lugar, somente interessadas nas maravilhas do Senhor. E acaba se tornando uma idolatria. Mas quando, irmão, nós colocamos o companheirismo como prioridade, trabalhar com pessoas companheiras, dar prioridade para quem é companheiro. 2, e colocamos a palavra, aí nós estamos na mesma direção do Antigo e do Novo Testamento. Então, qual a prioridade? Moisés anda com Arão, companheiro, e a palavra. Foi o que nós pregou quarta-feira, que a gente tem que ser unido no corpo de Cristo. Tem que estar junto no corpo de Cristo, porque Deus, ele trabalha em concordância. E a palavra, porque a palavra que liberta, ela tem que ser em primeiro lugar, depois as maravilhas abaixo da palavra. Então agora Moisés está na posição que Deus quer. E como que nós vai estar na posição que Deus quer? Nós temos que ter companheirismo. O pastor com as suas ovelhas com o seu pastor, com a igreja. E a palavra de Deus é a prioridade. Após a palavra, Deus vai usar
os dons do Espírito Santo, que não pode faltar os sinais na igreja do Senhor. Então a palavra vai dizer que Moisés volta para o Egito, ele vai à sua família, fala para a tua família que ele vai para o Egito, porque a nossa família, ela é a primeira igreja. Quando nós temos família, nós temos que estar dando uma satisfação aonde nós vai ir, para que missão nós está indo, para que país nós estamos indo, não é? Então, aqui Deus coloca a família de Moisés no meio. Por quê? Porque nós temos que ter uma responsabilidade com a nossa família. Eles têm que saber que nós temos um ministério, que nós estamos fazendo a vontade de Deus, que nós estamos saindo tal dia e vai chegar tal dia. Então, não é como muitos missionários que saem, não fala para onde vai, volta quando quer, não dá satisfação. Não é desse jeito. A nossa família tem que estar a par de onde Deus está nos levando, quanto tempo nós vai passar em um lugar, quanto tempo nós vamos chegar, porque a família faz parte também da nossa vida. Então, a Bíblia vai dizer que ele dá satisfação para o sogro dele, aonde ele vai ir, que Deus mandou ele ir. E disse Moisés, o 21, e disse o Senhor a Moisés: quando voltar ao Egito, atenta, faça diante de Faraó todas as maravilhas que tem posto na tua mão, mas eu endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Então Deus viu que Faraó tinha lucro naqueles escravos. Deus endureceu, Deus permitiu. Através da rebeldia, ele teve o seu coração endurecido e Deus trabalhou com seus propósitos sobre o Egito. Então, é Deus que permite as coisas. Por isso, nós não devemos ficar questionando, nós só devemos caminhar e fazer a vontade de Deus. Deus queria mostrar no Egito que ele era Deus. Então disse a Faraó: assim o Senhor, Israel é meu filho e meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, teu primogênito. Então agora Moisés está diante de Faraó. Ele vai falar para Faraó que Israel é do Senhor, que Israel é o primogênito de Deus e que é para deixar Israel ir para o deserto. Porque Deus não esqueceu de Israel por causa de Abraão, Isaque, Jacó e José. José disse para o povo dele que ele morreria, que um dia era para levar de volta os ossos dele para a terra dos pais dele, porque ele sabia que Deus não ia esquecer de Israel. E pode passar o tempo que for, irmão, aqueles que têm promessa de Deus, que ficar na posição, Deus não esquece deles. Esse povo aqui, eles passaram muitos anos depois que José morreu. Deus deixou muitos anos eles ali esquecidos, e eles tiveram que clamar para Deus enviar Moisés. Mas Deus cumpriu a promessa que fez para José. E agora o Senhor está levantando um libertador. E o libertador, ele vem a caminho do Egito. E aconteceu no 24, no caminho da estalagem, que o Senhor encontrou Moisés e quis matar. E aí nós vemos que Deus chama Moisés, dá o ministério para Moisés, e agora Deus quer matar Moisés. Aí nós vamos ver por que será que Deus quer matar Moisés. O 25 vai dizer: então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio do seu filho, lançou aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário.
Então Moisés, naquela correria, esqueceu de circuncidar o seu filho primogênito. E Deus fez uma aliança com Abraão, que todo judeu, no 8º dia, eles já tinham que circuncidar uma pele ali do prepúcio masculino da criança. E Moisés esqueceu de fazer isso com seu filho. E ali Deus ia matar Moisés por causa dessa aliança que ele tinha com os judeus. A circuncisão até Jesus, quando tinha 8 dias, Maria apresentou ele no templo e deu ali aquelas rolinhas. Então todo judeu, eles passavam pela circuncisão. E o filho de Moisés não estava circuncidado. E ali Deus quase mata Moisés. Se a mulher de Moisés não fosse sábia, quando ela viu aquilo, ela pegou uma pedra e cortou a carne ali do filho e chamou Moisés esposo sanguinário. Então Deus, ele vai colocar pessoas do nosso lado, que vai lembrar nós da aliança que nós temos com Deus. Até a esposa de Moisés aqui, na hora ela foi usada para dar um livramento para Moisés, para lembrar de que todos os judeus passam pela circuncisão e que o filho dele não estava circuncidado. Então ela faz aquele ato para Moisés, porque Moisés ainda estava naquela correria da chamada dele e esqueceu de fazer esse ato diante de Deus. Então Deus, como ele prometeu para Abraão, que todos os judeus tinham que passar por isso, a circuncisão. E Deus, quando ele faz uma aliança, aquela aliança tem que ir com toda aquela nação que faz parte daquele profeta. E assim foi com todo judeu, tinha que passar pela circuncisão. Então Deus não esqueceu das promessas que ele fez com Abraão. E ele honrou cada promessa que ele fez com Abraão. E cada seguidor ali tinha que estar no mesmo propósito. E a palavra vai dizer que disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés no deserto. E ele o encontrou no monte de Deus e o beijou. Então agora Moisés passa, o filho foi circuncidado e Arão, Deus trata do outro lado. Arão estava lá no Egito. Ao mesmo tempo que Deus tratava com Moisés no meio da família dele, Deus tratava com Arão lá no Egito, mandando ele vir ao encontro de Moisés, e os dois se encontraram e o beijou. Então, o que a gente que tem chamada tem tirado o coração é o medo e os porquês e os praquês. Os medos, os porquê e os praquê. E confiar em quem está chamando nós. Porque quem está chamando, ele está vivo e ele é que sabe tratar com o coração do ser humano. Então ele tratou do outro lado com Arão. E assim Deus estava trabalhando. E a gente tem que ter essa visão de que Deus está trabalhando ao nosso respeito, para que tudo dê certo na nossa vida. Então os dois se encontraram. E agora não estava mais Moisés só. Agora tinha Arão. Deus trouxe Arão para somar na vida de Moisés. E assim, irmão, é na nossa vida. Talvez Deus não vai dar uma multidão para nós aqui na terra, mas vai dar 2 ou 3 pessoas que vai ajudar no legado do seu chamado, para que no dia do juiz ele abra os telão do céu e você fez alguma coisa na obra dele na terra. Então nessa noite, os irmãos da Life, faz a obra de Deus com aqueles que Deus está pondo no seu caminho. Vamos obedecer à chamada do Senhor, porque Deus,
ao mesmo tempo que tratava com Moisés, ele lembrava de Abraão e lembrou de Arão e trouxe Arão, que fez um encontro com Moisés. E assim é na nossa vida. Não vamos pôr desculpa para nosso chamado, porque Deus não chamou os crentes para ficar sentado. Chamou os crentes para trabalhar, para fazer alguma coisa no reino dele, na obra dele, na casa dele, que é o lugar onde tem as palmeiras e o cedro do Líbano. E a palavra diz que denunciou Moisés e Arão todas as palavras do Senhor que o enviaram, todos os sinais que lhe mandaram. Então Moisés estava debaixo da cobertura da palavra. O profeta, o missionário, o pastor, ele tem que estar debaixo da palavra. Se você estiver debaixo da palavra, passará o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não vai passar. E depois foi vindicando para Moisés que o ministério dele era de fogo e era um ministério que tinha sinais. Então a gente tem que saber, a gente tem que ter a palavra e o dom que Deus quer usar. Uns é usado com profecia, outros é com revelação, outros é com interpretação de língua, outros é com interpretação de sonhos, outros é usado com milagres, maravilhas. A Bíblia diz que existem os 9 dons do Espírito Santo. E para cada um, Deus dá um sinal da maneira que ele vai usar aquele profeta. E a gente não pode criticar os sinais, o dom de cada missionário, de cada profeta, porque Deus repartiu isso individualmente para o corpo dele. Quando um já não tem, o outro já tem, para que o corpo dele seja completo. Então a palavra vai dizer, então Moisés e Arão ajuntou os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falou a Moisés, e fez sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram o Senhor, visitou os filhos de Israel, que via a sua aflição, inclinou e o adoraram. Então aí eles foram a quem? Aos mais velhos, aos anciões, e falou que Deus estava visitando aquela nação e o seu povo. Que a gente tem que querer, irmãos, andar com pessoas maduras, pessoas que já passou das experiências, pessoas que já quer um compromisso com Deus, pessoas como Moisés aqui e Arão. Eles não foram naqueles que eram os novatos, eles foram nos mais velhos. E depois falou diante dos olhos do povo. E aquele povo creu e ouviram que o Senhor visitou a Israel. E é assim, a gente que está na missão, a gente vai querer inspirar sempre numa pessoa que já passou pelas experiências, que sabe como é lá fora e que sabe que com Jesus é melhor. Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós que estamos na igreja, nós nunca devemos ir atrás de quem quer ir atrás do mundo. Quem quer ir pelas experiências do jovem e da jovem. Mas sempre querer a palavra em primeiro lugar, querer os dons e querer andar com pessoas maduras. É esse que é o caminho de um verdadeiro profeta de Deus, de uma verdadeira profetisa, de um verdadeiro servo de Deus. Hoje nós vemos muita gente caída, porque eles receberam chamada, receberam os dons, a palavra, mas eles querem seguir o caminho de pessoas que ainda querem ter experiência lá fora, ou quer o caminho dos novatos. Mas nós devemos ficar com a maturidade, não trocar
os anos que nós construímos na igreja, por causa dos novatos. Os novatos é que tem que querer acompanhar nós. É que tem que querer chegar na nossa estatura. E se eles não querer, aí é eles com Deus. Mas nós devemos ficar na posição da maturidade. Então, o capítulo 5, ele é dividido. O capítulo 5, ele vai falar que agora Moisés, ele vai diante de Faraó. Então agora Deus vai colocar Moisés diante de Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixem meu povo, para que celebre uma festa no deserto. Mas Faraó diz: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. E eles disseram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir a caminho de 3 dias no deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor. Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhe o rei do Egito a Moisés e Arão: por que fazes cessar o povo das suas obras e de vossas cargas? E disse também Faraó: eis que o povo da terra já é muito, vós os fazeis abandonar suas cargas. Então nós vemos ali que a missão deles começou agora com Faraó. Faraó tinha um coração duro. Faraó não acreditou no Deus de Moisés e de Arão. Faraó diz: quem é o seu Deus? E ele diz: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Quem é o Senhor? Então nós sabemos que Deus nos prepara na igreja, Deus dá a palavra, dá os dons, coloca nós do lado de gente madura. Mas quando você sai aí no mundo, é aí no mundo que vai mostrar se realmente você está no propósito de Deus. Porque o mundo não é brincadeira. Você só conhece um homem e uma mulher de Deus fora da igreja. Porque dentro da igreja é fácil servir a Deus. Mas lá fora, diante dos faraó, irmão, é que nós vamos saber se nós estamos em concordância aqui dentro. Porque na hora que nós chegar lá fora, aí nós vai ser colocado à prova. Diante de Faraó, diante do Deus do mundo. Porque diante do mundo nós é desafiado. Por isso nós vemos muitos cair. Moisés teve uma preparação para ele poder ir para fora. Foi como Jesus fala: eu sou o bom pastor, chamo vós as ovelhas, preparo dentro da igreja e depois eu solto lá fora. Porque é lá fora que é o teste. Então por isso que o crente ele tem que ir para a igreja de ensino, que tem a palavra, escutar a palavra, depois os sinais, ter um companheirismo sólido. Porque Deus não vai deixar ele sentado. Deus vai pôr pessoas lá na fora que vai desafiar a fé dele. E agora Faraó está com o povo de Deus e Faraó fala: quem é Deus? Quem é o Senhor? Cuja voz eu ouvirei para deixar Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. É assim que nós é confrontado aí no mundo. Aí no mundo as nossas esperanças acabam. Aí no mundo os que estão lá fora falam para nós: e você não vai conseguir nada dentro da igreja. Você é um bobo, você é um fanático, você está perdendo seu tempo. É isso que nós passamos aí fora. E se nós não tiver alicerce, raiz. Moisés foi limpado 40 anos para depois chegar diante de Faraó. Precisamos da limpeza, da estrutura, do companheirismo, da palavra, dos sinais da nossa chamada. Porque se nós não estivermos preparados, nós caímos lá fora. Nós é morto lá fora. Mas se nós estivermos preparados, quem reina é a luz.
e não as trevas, porque Daniel era preparado, e quem governou Babilônia foi Daniel. José era preparado, e quem governou o Egito foi José. Moisés estava sendo preparado, e Moisés afunda Faraó no mar, diante do poder de Deus. Então a igreja, ela prevalecerá, e as portas desse século, e as portas do inferno, ela não prevalecerá sobre o corpo de Cristo, porque Deus, ele conta com a igreja nesses últimos dias, e a igreja, ela prevalecerá. As portas do céu prevalecerá. Onde estiver um ou dois em concordância, Deus prevalecerá. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos que Moisés era treinado, não era por muito, era por Jetro. Depois vem Arão. Depois os anciãos eram pessoas maduras. Agora, o 6 vai dizer que Faraó, ele, dos 5 até o 14, vai dizer que Faraó manda aumentar a carga do povo de Deus, manda afligir mais, judiar mais com o povo de Deus, porque ele está vendo que Moisés está vindo, que era uma pessoa que seria... Moisés deixou tudo, deixou o trono. Moisés era um herdeiro. Moisés agora está vindo posicionado para libertar aquele povo. Então, irmão, quando Deus está trabalhando na nossa vida, o diabo, ele aumenta a pressão. Aí é onde muitos crentes não entendem. Que quando Deus está trabalhando, eles pensam que a coisa vai melhorar, mas ele fica desesperado. Quando ele está desesperado, é porque ele está sabendo que a libertação está chegando, que a vitória está chegando, que o milagre está chegando. E aí o inimigo usa o Faraó para aumentar a carga do povo de Deus. E assim também na nossa vida, nós não devemos temer as retaliações, nós não devemos temer o desespero do inimigo. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exastores do povo, aos oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como fizeste ontem. Vão eles mesmos e colha para si, e lhe imporeis a conta dos tijolos que fizera ontem. Nada diminuirei dela, porque eles estão ansiosos. Por isso, clama dizendo: vamos sacrificar o nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupe nele e não confie em palavra de mentira. Então saíram os exastores do povo e seus oficiais, falaram ao povo, dizendo: assim diz Faraó: eu não vos darei palha. Idem vós mesmo e tomai-vos palha de onde acharde, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolho em lugar de palha. E os exastores apertaram, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exastores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: porque não acabaste vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolo como antes? Pelo que foram os oficiais dos filhos de Israel clamaram a Faraó, dizendo: por que faz assim a teu servo? A palha não se dá aos teus servos. E nos diz: fazei tijolo, e eis que teus servos são açoitados. Porém o teu povo tem culpa. Mas ele diz: vós sois ansioso, por isso dizei vós: sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo dareis conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia:
nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do seu dia a dia. Então agora ele pôs pressão para eles trabalhar mais, fazer mais tijolo, porque ele disse que não era para eles ficar ansiosos, não era para eles ter tempo de pensar que eles iam ser libertos, não era para eles ter tempo de pensar que eles iam ir para o deserto sacrificar o Senhor. É assim que o diabo faz com as pessoas que Deus está chamando para a casa dele. Ele aumenta a pressão, ele aumenta o problema, ele faz de tudo para tirar da cabeça daquela pessoa o reino de Deus. Por isso que o cristão tem que buscar a armadura de Deus e pedir o capacete da salvação e lutar e ter força de enraizar nos propósitos de Deus. Porque quando eles viram Moisés posicionado, eles aumentou a carga do povo de Deus. Por isso que nós passamos prova, quando nós estamos lutando para posicionar, vem as provas de fogo para aquela pessoa cair. Mas depois que aquela pessoa enraiza, ela já tem o olho aberto. Ela já vai ver que agora ela está enraizada e que ela, se ela sobreviveu àquelas pressões, ela vai sobreviver em outros vales, outros desertos, outras provas. Então, irmão, o diabo, ele luta contra pessoas que estão lutando pela libertação. Por isso nós vemos que é difícil as almas, elas enraizar na casa de Deus. É difícil elas ter firmeza, porque ele aumenta a pressão para que aquela pessoa não pense na libertação, para que ela não saia para cumprir o propósito de Deus. Agora ele deixou a carga maior para eles trabalhar mais, para durante o dia e a noite eles ficar cansados na mente e não pensar no que Moisés tinha falado com eles. E assim é na igreja. Quando você começa a libertar uma alma, ela começa a ficar cansada, pesada, sobrecarregada. Aí quando chega na hora do culto, ela não tem força de ir para a igreja. Ela não está mais focada naquele propósito. Por quê? Porque o diabo vai investir pesado nele. E se a pessoa não querer, você pode orar na cabeça, você pode fazer o que for. Só vai mudar se a pessoa mesmo ter atitude. Porque a Bíblia diz oração. A oração tem que gerar ação. Não adianta você orar, clamar, pôr a mão na cabeça de quem não quer ter ação, quem não quer agir. Então, irmãos, ali, se a pessoa não querer, ela não consegue, porque ele aumenta a pressão, o peso, a carga. Hoje não é mais a carga de tijolo, hoje é no corpo. Hoje nós vemos as pessoas dizer, eu estou cansada, estou pesada, não estou aguentando ir para a igreja. Porque ele vai gerar, ele vai mandar seta, dardo, desânimo, para que aquela pessoa no corpo ela não tenha força, para que ela fique relaxada, desanimada, porque ele não quer que nós passemos para o deserto. Ele não quer que nós sacrifiquemos, que nós tenhamos uma libertação. A palavra vai dizer que o povo ficou cansado, agora o povo vai bater contra Moisés e Arão. Porque eles pensavam que Moisés e Arão estavam trazendo uma libertação para eles. Estava trazendo no espiritual, mas na carne o diabo aumentou a pressão. Então é assim que acontece no mundo espiritual. Deus está chamando para o espiritual, mas você vai ter que lutar contra a sua própria carne, tendo a atitude de levantar e dizer, eu vou lutar, eu vou vencer meu corpo, eu vou vencer minha fraqueza, e até na hora que a pessoa enraiza e o diabo cai por terra. Então no 20, os israelitas queixam de Moisés e Arão. Para terminar, o 20 até o 23 termina. E encontrou a Moisés e Arão que estava defronte deles, quando saíra de Faraó, e disse-lhe o Senhor, atende sobre vós e julgue isso, porquanto fizesse o nosso cheiro repelente diante de Faraó, e diante de seu servo, dando-lhe a espada nas mãos para nos matar.
Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a esse povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou esse povo, e de nenhuma sorte livraste a teu povo. Então o povo agora começou a reclamar. Ele diz que Moisés veio a eles para libertar, mas agora é que ele estava mais escravizado. Agora era que Faraó estava com a espada para matar. E Jesus falou isso, que ele veio chamar os dele, que ele não veio para trazer paz, mas eu vim para trazer a espada. Porque eu vim colocar sogra contra nora, nora contra sogra, pai contra filho, filho contra pai. Porque quando você começa a sair para a libertação, o diabo vai usar quem? Sua própria família, seus próprios amigos, os do seu ao redor, para confrontar com aquela mensagem que você está recebendo, para confrontar contra aquele profeta. E se aquele líder não tiver realmente raiz, ele já vai fazer igual Moisés, ele vai começar a murmurar. O povo vai trazer retaliação para ele, ele vai murmurar e dizer: não foi Deus que me chamou, porque agora o povo está sofrendo, está sendo humilhado, está sendo perseguido. Então Moisés já começou a entrar em crise ali, já começou a querer questionar novamente com Deus, querendo que Deus livrasse, assim, de um dia para a noite. Nós somos chamados, irmãos, mas quem faz a obra é Deus. E nós não sabemos o tempo que Deus trabalha na vida de uma pessoa. Esse povo aqui era ansioso, eles foram chamados para 3 dias para atravessar o deserto, sacrificar, mas por causa da língua deles, da ansiosidade deles, Deus não deixou eles entrar na promessa. Deus fez eles ficar 40 anos no deserto, eles morrer todinho no deserto. Só Josué e Caleb entra na terra. Então nessa noite vamos cuidar da nossa chamada, vamos zelar. Se nós profetizar e Deus fazer, amém. E se Deus não fazer, nós não vamos poder na parede, porque nós sabemos que o diabo ele investe pesado na vida das pessoas para que elas não se libertem, para que elas não saia desse mundo, para que elas fiquem aí sendo escravas dele. Mas o principal, irmãos, é que nós venhamos guardar a nossa coroa, para que ninguém venha tomar de nós. Porque o povo traz pressão. O povo traz a pressão para a nossa vida. Mas nós vamos guardar na nossa vida a nossa coroa. Se Deus fizer na nossa casa, vamos glorificar. E se ele demorar, é por causa do próprio povo. Não é porque Deus não é perfeito, é que quando o povo põe a língua, quando o povo começa a ficar ansioso e blasfemar, aí vem a ira de Deus. Aí muitas das vezes, em vez de Deus fazer, Deus não faz. Então não vamos ser como o povo. Vamos ser como um escolhido, como um chamado. Porque Moisés não entra na terra da promessa, porque Moisés, ele era uma pessoa boa, ele sentia a dor do povo. Nós está aqui na terra, nós sentimos a dor do povo. Mas nosso coração tem que estar lá em cima. Nós temos que ser igual a Abraão. Abraão conseguiu alcançar o propósito certinho de Deus. Ele alcançou, porque ele não deixava o coração dele ficar apegado na murmuração das pessoas. Ele conseguiu passar. E nós também devemos lutar para nós vencer esse mundo. Não deixar nossa fé de lado. Não olhar para os murmuradores, porque as pessoas vão aceitando Jesus e vai vindo para a igreja, mas vai passando pela luta, pela prova, e eles começam a culpar o ministério, culpar o seu chamado, culpar a sua missão, e dizer: não vale a pena, Deus não está nessa igreja, mas vai ver por trás o tamanho da língua, a murmuração. A língua impede nós. E Deus castigou aquele povo. Todo esse povo murmurador não herdou a promessa. Eles morreram no deserto.
E Moisés, por eles, não entrou na promessa. Moisés morreu sem entrar, porque ele ficou com o peso deles, mas que nós venha carregar a fé. Nós venha pôr nas mãos de Deus. Se Deus fizer, amém. Se Ele não fizer, glória a Deus, vamos manter a nossa coroa de pé. Porque a nossa morada não é aqui neste mundo. E nós vemos o exemplo da Bíblia para a gente aprender. Então Moisés, ele ficava triste de ver o povo passando pelo peso de Faraó, que é como os dias de hoje. Mas se nós permanecer, nós vamos herdar, como Josué e Caleb, as virtudes e as promessas. Josué e Caleb, eles venceram porque não deixou a emoção, a ansiedade das pessoas rebeldes entrar neles. Eles olhou para a promessa de Deus e Moisés e aprendeu e foi até o fim. E nós estamos aqui na igreja para não deixar que o peso das pessoas que não quer lutar, que não quer ter ação, atitude, entrar em nós. Somos humanas. Mas quando Deus não liberta e não faz, é porque não tem ação e atitude. Nós não devemos pegar esse lado para nós. Porque Deus, a oração tem que ter ação e atitude. Amém, irmãos? Que os irmãos guardem a palavra. Vamos orar pela nossa rede ali. Para os irmãos que ficaram na live. E logo após vamos orar aqui na casa do Senhor para nós da igreja. Meu Deus, abençoa, Senhor, a nossa live, meu Pai. Dá graça para esses irmãos e para essas irmãs que ouvirão essa palavra, meu Pai. Não deixa seu povo, meu Deus, questionar o teu chamado. E não deixa, Senhor, o teu povo sentir culpado de quando eles profetizar, pregar e não cumprir. E eles dizer que Deus não é na minha vida. E já, meu Deus, não querer e se pegar o peso que está naquelas pessoas, Senhor. Blinda seu servo e sua serva que tem um chamado. Não deixa o teu povo esmorecer, Senhor, mas ajuda o teu povo, Senhor, eles olharem para ti, ajuda eles terem fé, ajuda eles não ser vítima, Pai, ajuda eles não ficar, meu Deus, como vítima, meu Pai, daquilo que eles falar e não cumprir, Senhor, mas que teu povo seja como Jó, um adorador. Se o Senhor fizer na vida das pessoas que nós orar, amém, e se o Senhor não fizer, nós vai te glorificar. Meu Deus, ensina esse homem, esta mulher que está sentindo culpado, e muitas das vezes ele ensinou seus filhos e hoje seus filhos estão no mundo. Muitas das vezes ele ensinou suas filhas e suas filhas estão no mundo. Muitas das vezes ele pregou e as pessoas não obedeceu. Ajuda esses irmãos e essas irmãs, dá eles companheiro e companheira, dá eles pessoas que vai concordarem com elas, Pai, e ajuda eles a andarem com pessoas maduras, meu Pai, e ajuda eles não voltarem para trás, Senhor, mas entrar na promessa do Senhor, meu Pai. Assim eu te peço por essas lives e pelas almas que vai assistir essa palavra em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe os irmãos da nossa live em nome de Jesus. Quarta-feira nós colocaremos outra live em nome de Jesus.